Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimento circular uniforme, ou chamado MCU. Vai tratar basicamente dos movimentos circulares, né? Que vai abordar agora grandezas ainda não vistas, que é a grandeza angular. Até agora nós vimos apenas grandezas lineares, né? Tanto no movimento uniforme, que temos a aceleração não, a velocidade constante, o deslocamento, o espaço e o tempo em segundo, metros por segundo e o deslocamento em metros pelo Sistema Internacional de Medida. Ok? Então, nós temos o movimento uniforme, nós vamos ter também que vai ter as velocidades relativas e tal, para as outras de colisão, que diminuem as velocidades e de afastamento que somam, ok? Nós vamos ter também um movimento uniformemente variado, que a velocidade ela vai variar em relação, em detrimento da aceleração. A aceleração ela vai provocar uma modificação, uma variação na velocidade. A velocidade já não é mais constante no movimento uniformemente variado. Assim, nós vamos ter algumas fórmulas a mais, né? No MU, nós vamos ter a fórmula chamada do sorvete, né? S igual SO mais VT. Aqui nós vamos ter um aprofundamento dessas fórmulas, que seria a inclusão da aceleração. Nós temos a aceleração igual a velocidade dividido por tempo, né? Aí nós vamos ter a aceleração. Aceleração não é a força, né? A gravidade não é a força, é a aceleração também. Nós temos que a aceleração da gravidade é igual a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, né? Lembra que a aceleração é ao quadrado. E também tem as conversões de velocidade, né? Quilômetros por hora a metros por segundo, a gente divide por 3,6, certo? Algumas coisinhas para a gente relembrar tudo que a gente estudou até aqui. Então, ainda sobre o movimento uniformemente acelerado, a gente tem outras formas que, além da aceleração e as formas habituais, né, do triângulo, né, que é o velocidade igual a deslocamento dividido por tempo, o deslocamento igual a velocidade vezes tempo e o tempo igual ao deslocamento dividido pela velocidade. Além disso, nós temos as fórmulas da velocidade, a função horária das velocidades, que é V igual a velocidade inicial mais AT, né? AT. Nós temos também a fórmula da função horária dos espaços. Nós temos a função horária das velocidades e a função horária dos espaços, que diferentemente do movimento uniforme, né, retilíneo uniforme, nós temos aqui a presença da aceleração. Então, como a gente vai achar essa, essa função horária dos espaços? A gente vai utilizar o gráfico, né, e de velocidade por tempo, e vai ficar ΔS, a variação de deslocamento, igual a duas vezes a aceleração, a velocidade inicial vezes t, mais duas vezes a aceleração vezes, né, o deslocamento, até o quadrado sobre 2. Minto. A função horária da posição é igual ΔS igual VO, que é a velocidade inicial, vezes t, mais AT ao quadrado sobre 2, que é a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. E a equação de Torricelli vai ser um adendo, né, a qual não vai utilizar tempo. Então, a gente vai pegar essa equação de função horária, a equação de função horária, não, de aceleração, né? O tempo é igual a velocidade dividido por aceleração. A aceleração é isso, e a gente vai adentrar na fórmula de
de Torricelli, né, na fórmula da equação horária dos espaços. E a gente vai chegar na fórmula de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a variação no espaço, ok? Então, só para abordar esse adendo, né, também nós falamos do lançamento vertical, né, lançamento vertical. Falamos também de queda livre, que nós temos dois componentes, componente horizontal e componente vertical. Componente vertical a gente vai utilizar os... Não, aí é movimento horizontal. Nós temos o movimento vertical, né? Que vai utilizar aquelas fórmulas todas modificadas, vai adentrar a altura, vai tirar a velocidade em alguns termos, a velocidade inicial em alguns termos, e vai adicionar a altura e a aceleração da gravidade, certo? E queda livre também, o tempo de voo, a tempo de subida, mais tempo de descida. Nós temos também o movimento horizontal, lançamento. Nós temos o movimento horizontal e lançamento oblíquo. O movimento horizontal, que vai ter essas duas componentes, a componente X, que é a componente horizontal, que vai basicamente ter a fórmula de alcance, né? Uma fórmula um componente que utiliza mais o movimento uniforme. Então, nós vamos ter aí alcance igual velocidade vezes a alcance, que é o deslocamento, a velocidade vezes tempo, né? E nós vamos ter também a componente Y, que é a componente vertical, que vai utilizar o movimento variado, ou seja, aquelas fórmulas de queda livre, as fórmulas de lançamento de queda livre mesmo, né? Que é um objeto sendo lançado. Agora nós chegamos, por fim, no movimento circular e uniforme, que vamos utilizar alguns componentes, algumas grandezas, além de lineares, vamos utilizar grandezas angulares também. Então, nós vamos ter aqui, primeiramente, as grandezas, vamos diferenciar lineares e grandezas angulares, tá? As grandezas lineares será no movimento circular, né? No movimento circular que nós temos uma bola, ela vai desse ponto a esse ponto aqui. Aqui nós temos um ângulo θ, tá? Aqui é o raio da circunferência e aqui é a velocidade com que a bola, esse objeto, está andando. Aqui nós temos a velocidade angular, ok? Ok, então nós temos as grandezas. Aqui é interessante saber que nós vamos ter as grandezas lineares e angulares. Então é necessário entender que entre as grandezas lineares e angulares nós vamos ter ΔS, que vai ser nada mais que o deslocamento angular. Nós vamos ter a velocidade angular, tá? E é necessário a gente ter algumas inferências já prontas, né? Nós sabemos que a circunferência mede 2πr, né? E 2πr é a mesma coisa que uma volta, né? Que é a mesma coisa que uma volta, ok? E essa uma volta é o mesmo que 360 graus. Então, a gente misturou aqui grandezas lineares e angulares. Aqui nós temos grandezas lineares e aqui uma grandeza angular, ok? Grandezas lineares e angulares, para a gente conseguir compreender. Mas, antes de mais nada, é interessante que a gente saiba converter essas grandezas, né? Essas grandezas, ângulos, como ângulos,
em radianos. A gente já sabe que πr é igual a 180 graus. 2 π é igual a 360 graus, né? Π é igual a 180 graus. A gente está fazendo uma regra simples de 3 que a gente consegue achar e converter. Converter radiano em ângulos ou ângulos em radiano, certo? Outra coisa também que é necessário entender é que a velocidade angular ela vai ser dada pela unidade rad por segundo, tá? Não é graus por segundo, é rad segundo. Por isso é necessário converter de ângulo para rad, certinho? Delta θ, né? O ângulo será o deslocamento angular, que vai ser em grau, basicamente em grau. E é necessário entender alguns conceitos, além de velocidade, do deslocamento, né? E da velocidade. Lembrando que deslocamento é bem parecido com mu, que vai ser velocidade vezes tempo, ok? E velocidade angular é igual a deslocamento ΔT dividido por tempo, certo? Da rad por segundo. É interessante saber também a diferenciação do tempo, né? Como se mede o tempo aqui no movimento circular uniforme. É a frequência e o período. A frequência é basicamente quantas vezes algo se repetiu em um determinado tempo. E período é basicamente o tempo que durou essa repetição, certo? Então, nós temos aqui que o período do tempo para a volta e a frequência é o número de voltas para um dado tempo, né? Nós temos o período e a frequência. A frequência, o período é sempre em segundos, tá? A unidade de medida. E a frequência é rotação por minuto ou rotação por segundo, que é a mesma coisa que Hertz, ou abreviado para Hertz, ok? É a rotação por segundo. E a gente tem essa formulazinha, ok? Para converter, a gente divide por 60, tá? Ou multiplica por 60. A gente acha a conversão quando a gente não tem em rotações por segundo ou rotações por minuto, certinho? As relações lineares e angulares. É necessário entender que há algumas fórmulas que relacionam tempo e frequência. Por exemplo, o tempo é o inverso da frequência, certo? Assim como a frequência é o inverso do tempo, ok? São grandezas inversamente proporcionais, certo? Relações entre grandezas lineares e angulares, né? Interessante também saber essas relações. Vou colocar aqui. Angulares e lineares. E é interessante a gente entender que ΔS, por exemplo, é igual a 2πr, né? Que é a área do comprimento. Já ΔT, que é o ângulo, é 2π, porque ΔT não contém raio, tá? O ΔT não considera Δθ, né? Aqui é o linear e aqui é angular. O angular, vou colocar até bem evidente aqui, angular não considera raio. Ok?
Então, nós temos também a relação, né, de velocidade. Velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT, que vai ser, em termos de movimento circular uniforme, 2πr dividido por tempo, por período, ok? E a gente pode simplificar, né, essa fórmula para 2πr vezes F. Então, essa é uma fórmulazinha, né? A gente achar a velocidade. Outra fórmula para se achar a velocidade é velocidade é igual a velocidade linear igual a velocidade angular vezes R. Nós temos essa fórmula também, ok? Como que a gente acha essa fórmula? Velocidade angular igual a deslocamento θ dividido por tempo, que é o mesmo que 2π sobre t. Né? 2π sobre t é o mesmo que 2πf. 2πf, ok? 2πf é a angular, ok? Nós temos essa também. A velocidade é 2πr, RF, né? Velocidade angular. Nós temos essa aqui, velocidade angular, 2πr, e velocidade, basicamente, o que nós vamos ter de velocidade vai ser velocidade igual 2πrf, a linear, e a angular vai ser 2π sem o R, só o F, ok? Essa é a segunda formulazinha, certinho? Lembrando que a velocidade pode ser a velocidade angular vezes R. Certinho? Então, basicamente, são essas fórmulas. Nós utilizamos esse movimento circular uniforme para acoplamento, né, de polias, podendo estar junto, pequena ou separada, a corrente, né, de uma bicicleta, uma roda de uma bicicleta, a gente pode contabilizar também, uma engrenagem. São muitos os exemplos, né? Os exemplos que a gente pode ver na vida real do movimento circular uniforme, ok? Então, basicamente é isso sobre o movimento circular uniforme. Além disso, tem a aceleração, gente. Esqueci. A aceleração. Eu acho que isso é interessante falar que a aceleração é igual a velocidade ao quadrado dividido por r, tá? Essa é a forma de aceleração do movimento circular uniforme. Então, nós vamos ter basicamente essas formulazinhas de velocidade, velocidade angular, velocidade linear, que vai ter 2πr vezes f, velocidade angular, que não vai ter o r, e nós vamos ter a aceleração. Aceleração angular. Ok? Nós vamos ter essas três formulazinhas principais, ok? Podemos falar de curva também. São muitos os exemplos que a gente pode utilizar para falar sobre movimento circular uniforme. Relógio também é uma boa se falar, relógio, tá? A gente pode usar, tem muitos exercícios que contém essa questão do relógio. Mas é basicamente essa relação do movimento circular uniforme, utilizando as grandezas lineares e angulares. É um pouquinho mais complicado do que os outros, mas com o tempo a gente consegue absorver esse conteúdo. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.